meu nome é Raul Ulisses e eu sou sócio proprietário da Ulisses Araújo Advogados. E a gente está começando hoje aqui o nosso primeiro episódio do Ulicast, um podcast no qual a gente vai tratar assuntos relacionados a direito bancário, tanto para consumidores como também para advogados que atuam nessa área. E nesse primeiro podcast nosso aqui, a gente vai trazer aqui a doutora Rayane Silva. Prazer falar contigo, doutora. Pode se apresentar para o nosso público. Olá pessoal, meu nome é Rayane, eu sou advogada, atuo na área bancária, sou mentora em posicionamento digital, falo sobre isso nas minhas redes sociais e estou aqui para compartilhar também, somar conhecimento. Muito bom, doutora. E a nossa área de atuação, né? A doutora atua muito nessa área também do direito bancário. Aqui no nosso escritório a gente é especialista nessa área, já estamos aí com 9 anos de atuação, né, nessa área de direito bancário e hoje praticamente exclusivo. O escritório atua com essa área. É importante a gente sempre apontar algumas questões ali, que eu falo que o problema com dívida ela é um problema que vai muito além até de um problema que é simplesmente financeiro ou um problema ali monetário. Eu costumo até falar que é um problema até de saúde pública. Por quê? A pessoa que está endividada, ela começa a ter problema no âmbito familiar, ela começa a ter problema no relacionamento pessoal, no trabalho, né? Infelizmente é comum essa situação de pessoas que passam por crises ali depressivas, crises psiquiátricas por causa do endividamento. Então acho que esse bate-papo nosso hoje aqui a gente pode falar um pouco sobre essas possibilidades, né? Muita gente não conhece as possibilidades que o direito bancário traz da pessoa conseguir de fato resolver os seus problemas com dívidas. Não é isso, doutora? Exatamente. Também a gente vai adentrar na questão das fraudes, né? Aqui introduzindo o tema. Então, a gente tem tanto a questão da preocupação com a dívida, quanto a própria preocupação das fraudes que vem ocorrendo tanto na área É verdade, bancária. é uma boa lembrança. E isso é um ponto também que acaba afetando muito a vida financeira. A pessoa que acaba sofrendo ali uma fraude, ela se afeta psicologicamente, né? Aquele pensamento, por que eu fui cair nisso? Mas vamos falar um pouquinho aqui então, para a gente poder iniciar, dessa questão aí, né, que eu diria hoje que é uma ação que a gente fala muito aqui no escritório, mas ainda é uma ação pouco conhecida, que é a ação do superendividamento. Né? O superendividamento hoje é uma situação que acaba afetando, aí os últimos dados que a gente tem, quase 70 milhões de pessoas no Brasil. Então, uma população de 200 milhões, se a gente pegar a população economicamente ativa, a gente pode dizer que a maior parte da população brasileira está endividada. E o superendividamento é quando aquela pessoa que está endividada, ela chega no ponto que ela não consegue mais pagar nenhum tipo de dívida. Né? Ela não consegue mais pagar suas despesas do dia a dia, ela não consegue mais ter uma vida saudável. E é bem comum a gente atender clientes no escritório que estão lá com mais de 100% da renda comprometida. Quando a gente faz um levantamento o cliente até se assusta quanto a isso. E é um ponto que eu sempre gosto de tratar, e eu acho importante a gente sempre ressaltar isso, que a primeira coisa que a pessoa que está superendividada tem que saber é que ela não é culpada por esse superendividamento. A culpa do superendividamento com dívida bancária é principalmente dos bancos, porque os bancos acabam por liberar mais crédito do que a pessoa pode contratar. E dentro dos princípios de direitos bancários a gente tem essa questão, que é o princípio do crédito consciente. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então a ação de superendividamento ela veio para socorrer essa pessoa que vem passando por essa situação, que tem tido problemas, como a gente falou, do dia a dia ali, para poder, inclusive, sobreviver. E essa lei veio para isso, para buscar resolver esse problema. É verdade, trazer uma certa tranquilidade, né? Mas, e como que fica essa questão de como que os bancos parece que assediam, né? A pessoa já está super endividada e ainda assim continuam oferecendo ali essa fraqueza, né? Que se aproveita do consumidor, talvez. Exatamente, a gente, né, tem até uma dúvida que o pessoal tem, né, que é até importante esclarecer. A ação de superendividamento não é só para servidor público. A ação de superendividamento ela pode ser para qualquer consumidor, mas acaba voltando muito para servidor público, aposentado, pensionista, porque é quem acaba sendo mais assediado pelo banco. Né? É comum a gente ver situações aí de servidor público, de aposentado, que ele não tem mais capacidade de pagamento, e aí o banco ele vai ofertando ali renegociações para o cliente, que normalmente é esse o procedimento. A pessoa vai ali, contrata ali o limite do que ela pode contratar ali do consignado, 35%. E aí ela precisa de algum recurso financeiro e o banco vai fazendo oferta. Mas essa oferta, ela é totalmente abusiva. Por quê? Vamos supor que o cliente pagou ali 24 meses daquele empréstimo.
o banco vai renovar esse empréstimo por mais 24 meses, ou seja, o prazo que tinha para terminar vai estender por mais 2 anos, mas ao invés, vamos supor, se o cliente pagou 10 mil nesses 24 meses, o banco vai liberar para ele 2 mil, 3 mil reais. Ou seja, cria-se o que a gente chama de bola de neve de juros. O cliente ele fica refém daquele banco, né? E esse que é o problema. Esse tipo de oferta, e aí muitas vezes por ligação telefônica, muitas vezes por correspondentes bancários, né, que não passam as informações corretas ali para o cliente, acaba por trazer essa situação. Não é comum, né, não é normal, vamos dizer assim, alguém ter mais de 100% da sua dívida comprometida com o empréstimo. Então, nesse ponto, é importante, né, a gente alertar sempre, que eu acho que a informação é o primeiro passo para isso. Assim como a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho dos golpes, que a informação é muito importante, nessa questão do superendividamento também ela é importante. E hoje a gente atua muito nessa área do superendividamento. Como que ela funciona? Como que funciona essa ação? A gente estabelece ali uma análise prévia do cliente, no qual a gente vai verificar qual a real capacidade de pagamento do cliente. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar com cerca de 35% da renda líquida do cliente, para que ele possa sobreviver. Porque quando você faz ali, pega o salário do cliente, tira imposto de renda, tira contribuição previdenciária, o líquido que sobra, quando você coloca 35%, que é um percentual que já, para quem paga de dívida, você paga todo mês 35% de dívida, já compromete o orçamento, mas é um percentual que a gente trabalha aqui porque é o que tem sido decidido aí pelos tribunais. A gente faz esse cálculo e pede que seja repactuada essas dívidas. O que é essa repactuação dessas dívidas? É um plano de pagamento que é apresentado e ele tem um prazo que é de 60 meses para que todas as dívidas dos clientes sejam repactuadas para esse percentual de 35%. Então vamos supor que o cliente tem dívidas lá em 5 bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, Nubank. E aí ele paga nesses 5 bancos, ele paga o valor lá de 5 mil reais. Só que a renda líquida dele é menor. A renda líquida dele é cerca ali de 10 mil. Quanto que ele poderia estar pagando para os bancos? 3.500. Então a gente apresenta essa ação pedindo a redução dessa parcela, que era uma parcela de 5 mil reais, para esse valor, para os 3.500, que seria o adequado. E aí, né, durante esse plano de pagamento que é apresentado, a gente faz uma repactuação, que é o termo jurídico que é usado, né, que é uma palavra até difícil ali do consumidor entender, mas a repactuação nada mais é do que uma renegociação, mas não do jeito que o banco sempre faz. É uma renegociação que vai beneficiar o cliente. Raul, e qual que seria esse excesso, né? Essa renda que seria considerado um consumidor super endividado? Então, ótima pergunta. A gente tem muitos clientes que vêm com essa dúvida aqui para a gente. A lei ela não estabelece, né, nem renda máxima e nem percentual de renda. Então, por isso que é importante essa análise caso a caso. O advogado que quer atuar no superendividamento, fazer essa análise caso a caso, como a gente faz aqui no nosso escritório. Por quê? Depende do cliente. Tem clientes que a gente atende que tem uma renda bruta de 40 mil reais, mas quando você vai fazer ali o que sobra para ele todo mês, dá menos de 10% do salário. Da mesma forma, pode ter um cliente que tem uma renda um pouco menor, ali 5, 6, 7, 8 mil, mas não tem o comprometimento todo da renda. Então, o que importa no superendividamento não é a renda que a pessoa tem, e sim o comprometimento da renda. Então, mesmo pessoas que têm rendas altas, e aí a gente sabe que quanto maior a renda, maior também é o padrão de vida, e a pessoa acaba também se endividando da mesma forma, e inclusive clientes que têm rendas maiores acabam sofrendo até mais assédios dos bancos. O cliente com renda maior, ele vai para o Banco do Brasil Elite, ele vai lá para o Santander, para o Van Gogh, para o Itaú Personalité, e aí até o atendimento é diferente. A pessoa nem precisa ir na agência, vai lá na agência separada, não tem nem que passar na porta giratória, tem um cafezinho, tem tudo isso. Mas no final, o abuso com o cliente é cometido da mesma forma do que aquele cliente que ganha um salário mínimo. Porque o banco ele sempre visa o lucro, isso é importante, todo mundo saber. O gerente, ele não é seu amigo profissionalmente falando. Pode ser seu amigo na vida pessoal, mas ele não é seu amigo profissionalmente falando, porque ele visa o lucro. Então, esse tipo de renegociação de pessoas... A gente tem vários casos aqui no escritório de servidores públicos do alto escalão que ganham mais de 20, 30, até mais de 40 mil reais que acabam se superendividando. Então é por isso que é necessário fazer essa análise. Aqui a gente gosta de trabalhar com um percentual que é 50% da renda sendo comprometida. Qual o fundamento para isso? A lei fala que a maior parte da renda é comprometida com pagamento de dívidas, com despesas consumeristas. Então, a gente trabalha com... Se a gente fizer a análise, a pessoa está devendo menos de 50% da renda líquida, a gente não orienta a ação do superendividamento.
a gente passa para outro tipo de análise, outro tipo de ação. Se a renda tiver mais de 50% comprometida, aí já vale a pena a gente passar para a análise mais detalhada da ação do superendividamento. Então, assim, independente da renda que a pessoa tiver, se a maior parte da renda, mais de 50%, estiver comprometida, é possível a gente buscar essa ação. E é um ponto importante também, que é importante a gente falar, que essa ação do superendividamento, eu costumo falar uma frase eu falo isso muito com os clientes que eu atendo. Ela não é uma ação com um único fim, não é uma ação que você só busca ali um resultado final, que é uma sentença, como é a maioria das ações judiciais. Ela é uma ação meio. Por que eu falo isso? Porque a ação do superendividamento é uma estratégia de negociação. Então você vai ajuizar essa ação para o cliente, mas com estratégia para buscar ali, seja de forma administrativa, uma proposta de acordo, quando não consegue administrativamente, nas audiências de conciliação, uma proposta de acordo, porque você consegue ir demonstrando ali, tanto para os bancos credores, como também para o juiz da causa, que aquele cliente, ele está com boa fé de pagar a dívida, né? O cliente que busca um escritório de advocacia para contratar uma ação de superendividamento é porque ele quer pagar. Porque o cliente que não quer pagar, ele deixa para lá e vai ver o que acontece. Então, por isso que é importante, né, a gente ter esse cuidado muito nessa atuação, de estar sempre acompanhando o processo, de assumir ali a negociação com o banco, porque o banco, quando ele é intimado de uma ação dessa, ele vai tentar forçar o cliente a renegociar. É comum gerentes de banco ligando para o cliente nosso, falando, olha, sua ação não vai dar em nada, esse escritório aí tá te enganando, não vai dar nada, vai dar errado sua ação. Por quê? Porque é uma pressão que tenta fazer no cliente, para o cliente ir lá e renegociar numa condição que não é interessante para o banco. Então, e aí já mais uma dica até para o advogado que vai atuar nessa área do superendividamento, ele precisa ter muito esse cuidado. Ela não é uma ação generalista que você pode fazer uma petição padrão e servir para todos os clientes. O superendividamento tem que ter esse detalhamento e, inclusive, os melhores resultados que a gente tem no superendividamento são por meio de acordos, que a gente consegue chegar em acordos de 70% de desconto, 80% de desconto, até com parcelamento. Você consegue esse desconto alto e ainda com parcelamento. Então, assim, às vezes a gente ouve, né, alguns colegas advogados falando, mas superendividamento é uma ação difícil, é uma ação que a gente não vê muita decisão judicial, a jurisprudência não está positiva, mas isso depende da forma de atuação. A forma de atuação é muito importante. Você, nesse tipo de estratégia, você vai forçando ali o banco, a partir de várias ações que podem ser tomadas, inclusive administrativamente, no consumidor.gov, no Banco Central, por meio da ouvidoria. Você pode ir buscando contatos com a advocacia, você pode ir buscando contatos com os escritórios de advocacia dos bancos. Então, tem situações que a gente consegue acordos muito bons. Inclusive, já tive uma situação que é engraçada no Banco Mercantil, que a dívida do cliente foi quitada. O banco entendeu, quando a gente entrou com a ação, que o valor que ele tinha pago já daria para quitar a dívida. Então o banco preferiu fazer um acordo, né? O advogado até entrou em contato comigo, eu até estranho falar mais. É muito bom para ser verdade, deixa eu ver aqui se o número é real. Tá estranho isso. Tá estranho isso. Qual que é a proposta? Não, a proposta é quitar a dívida. Eu falei assim, mas qual a contrapartida do cliente? Não tem. E no nosso entendimento, inclusive, na ação, o cliente ainda ele devia pagar um valor que era de mais ou menos 12 mil reais. Era uma dívida de 32 mil, o cliente devia pagar pelo menos 12 mil. Só que o banco entendeu ali o valor que foi pago. E o banco faz isso não é porque ele é bonzinho, não. É porque o banco trabalha com métrica. Ele trabalha com métrica o tempo inteiro. Então, se o banco analisa a situação, verifica que ele tem uma chance muito grande de perder a ação, ele vai fazer um acordo. Então, a função nossa como advogado é essa. Não adianta só entrar com uma ação de superendividamento e deixar ela correndo, só fazer ato de ofício, impugnação, fazer audiência, esperar uma decisão final, porque não tem uma possibilidade boa de ter um retorno que é favorável ao cliente. E, principalmente, né, a questão das liminares aí que a gente vem vendo, que ainda não se tem uma jurisprudência muito forte de concessão de liminar. Porque a maioria dos estados tem um entendimento que, primeiramente, você tem que ter audiência de conciliação. Então, assim, já tem que alertar o cliente quanto a isso. Fala, olha, a gente vai entrar com uma ação, judicialmente a gente vai demorar pelo menos até a audiência para poder ter algum resultado. Mas a gente vai trabalhar aqui para você de outras formas. Por exemplo, tem um débito em conta aqui que te incomoda, vamos trabalhar para tirar esse empréstimo de débito em conta. Você está recebendo aqui nesse banco, ele não está cumprindo a sua obrigação, ele está descontando mais do que devia, vamos pensar aqui numa notificação no Banco Central, se for o caso, fazer uma portabilidade. Então, assim, são estratégias que são usadas, né? Hoje a gente tem praticamente só 3 estados que a gente consegue eliminar, dos estados que a gente atua hoje no escritório, né, que são 18, só 3 estados que a gente consegue eliminar do superendividamento, que é o Goiás, Ceará e Rio Grande do Sul. Os outros estados, primeiramente, estão marcando a audiência para que depois dessa audiência se possa ter alguma análise liminar, alguma resposta. Eu acho que eles tentam até para ver se vai ter um acordo, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, como é um assunto novo, eu acredito que ainda há uma insegurança para decidir.
né? Então, eu acredito que eles querem primeiro ouvir ali as partes, ver se talvez tem um acordo, para isso ficar mais fácil, né? Fica mais... Eu sempre falo isso, o advogado também às vezes tem que facilitar a vida do juiz. É. Né? Porque às vezes igual uma ação dessa aí, que é uma ação... É uma lei que é de 2021, aí ela foi regulamentada só em 2022, então não tem nem 2 anos. Então assim, a gente... Até tem tribunais que a gente atua que não tem nem jurisprudência consolidada. Você pega um tribunal... Às vezes ele cita a jurisprudência de outro tribunal, porque ele não tem a consolidação da jurisprudência ali ainda. Então você tem que ir facilitando. Por isso que, por exemplo, a gente já entra com a ação apresentando o plano de pagamento, que não precisa ser apresentado na inicial, pode ser apresentado na audiência, mas a gente já apresenta na inicial, para o banco já analisar antes. Porque aí chega na audiência, você acabou de apresentar o plano, aí o banco vai falar, a gente não consegue analisar agora, é um preposto que não tem poder para negociar. Então você tem que ir facilitando isso aí. O importante é conseguir melhorar a situação financeira do cliente. Não importa como, seja via judicial, ganhando ação, seja via acordo, o advogado bancário ele tem que ter muito essa ideia. Se você está trabalhando com dívida, você tem que fazer o quê? Tentar negociar a dívida do cliente numa condição que seja boa para ele. Que a pessoa que está passando por dívida, ela precisa disso, ela precisa de ter um respiro. Tem que ter uma diligência também. Exatamente, exatamente. Com certeza. Doutora, vamos passar para um outro tema aqui, que a gente atua muito, e a doutora também tem um bom conhecimento, e que é a questão do cartão consignado, né? Sim. Que eu acho que, não sei percentual, mas assim, acho que a maioria dos servidores, principalmente no estado de Minas, tem esse cartão consignado, que é a operação de cartão consignado, como ela está prevista na legislação, não é ilegal, só que a forma com que os bancos oferecem isso para o cliente é ilegal, né? O banco ele oferece o cartão consignado como se fosse um empréstimo. O cliente não está sabendo que está pegando um cartão. E aí acaba gerando ali juros absurdos, né? Nas várias ações que a gente atua dá para perceber isso, né, doutora? Sim, na verdade se torna uma dívida sem fim, né? Porque todos os meses ali continua pagando e não vê um fim daquilo. E engraçado que quando a gente pega uma ação e vê a questão da quitação da dívida, sempre é um valor que é maior do que o valor do empréstimo. O cliente está ali há meses pagando aquele empréstimo com a carta consignada, né? Aquela coisa misturada ali. Mas, na hora que vou quitar, é um valor maior. Então, assim, é uma dívida sem fim, né? Eu falo que a forma com que é vendido o cartão consignado parece uma agiotagem legalizada. É como se fosse isso. Porque, assim, isso tem clientes que pagam esse cartão consignado há 10, 11, 12 anos. E aí ele vai pegar o seu devedor, tá maior do que ele contratou. Como assim? E esse dinheiro foi para onde? Então, assim, é importante a gente alertar, né? A gente faz muito conteúdo sobre isso também, mas é importante a gente sempre lembrar para o cliente que o cartão consignado, ele não é um empréstimo consignado. O primeiro ponto é esse, né? O cliente tem que saber que quando ele contrata um cartão consignado, ele não está contratando um empréstimo. Se ele contratar o cartão consignado para os fins que o cartão consignado se destina, que é o quê? Comprar. O que você faz com o cartão de crédito? Você compra. Você utiliza o valor, você faz compras ali em estabelecimentos comerciais, tudo bem. Aí o cliente está usando o cartão de crédito consignado como ele realmente foi criado para isso. Mas o que a gente vê acontecendo o cliente ele vai até um banco, um correspondente bancário, e aí ele quer um dinheiro. E aí, o limite, a porcentagem do cartão de crédito consignado, ela é 5% além da margem consignável. Uhum. E aí, nesse ponto, o cliente, como ele não tem mais margem consignável, é oferecido para ele esse, entre aspas, cartão, mas informando que vai ser acreditado dinheiro na conta. O cliente vai lá e contrata, e vai se informar-se para ele que vai acreditar o dinheiro na conta e realmente é acreditado na conta todo o valor, ele imagina que é um empréstimo normal. E aí começa a descontar no contra-cheque dele. Aí passa 2, 3, 4, 5 anos, né? E aí o que desconta no contra-cheque? É só o pagamento mínimo da fatura, né? Toda fatura de cartão de crédito tem um pagamento mínimo e um pagamento total. Se o cliente pegou 10 mil reais, a fatura do mês seguinte vai vir os 10 mil reais, mais os juros cobrados pelo banco, que é normalmente ali 5 a 6% ao mês. Então vai vir, vamos supor, 10.500 reais. Esses 500 reais de juros debitam no contra-cheque do cliente. Os 10 mil continua lá como dívida. E o cliente não sabe disso, ele imagina que está pagando tanto a parcela do empréstimo quanto de juros. Sim. E aí quando ele descobre isso, depois de 3, 4, 5, 6 anos, ele já pagou mais do que a dívida que foi feita lá atrás e ainda tem que pagar ainda um saldo devedor muito alto. Então, assim, e aí eu vejo muitos advogados atuando nessa área do cartão de crédito consignado que muitas vezes pedindo anulação do contrato, né? A nulidade do contrato. E não é uma tese que é muito interessante de se usar, porque muitas vezes a nulidade do contrato seria se o cliente não tivesse assinado o contrato. Fosse uma fraude, né? Uma fraude. Normalmente o cliente assina o contrato.
Só que ele assina sobre o erro, né? Que é chamado direito, né, do erro de tipo, que ele imagina estar assinando um empréstimo consignado e, na verdade, ele está assinando um cartão de crédito consignado. Então, a atuação nossa, né, é nesse sentido de, em vez de pedir a anulação do contrato, a gente pede a conversão. O que é a conversão? O que o cliente contratou de fato? Foi um empréstimo consignado. Então, que todo o valor que ele paga seja cobrado como se fosse um empréstimo consignado, aplicada a taxa de juros de um empréstimo consignado, e aí, se por acaso, e normalmente é assim, né, a dívida já foi quitada, o valor que foi pago maior seja devolvido para o cliente. Né? Então, assim, isso aí, principalmente aposentado, sofre muito com isso. Tem situações de aposentado que começaram a pagar esse cartão em 2006, que foi quando foi liberado. E até hoje tem uma dívida. E é 18 anos. Tem até alguns que têm esse cartão com bancos que nem existem mais, né? Que é comprado por outro banco, vai passando. Então, assim, é importante também o consumidor sempre estar atento a essa questão. Na verdade, não fica muito claro na hora da contratação, né? Isso tudo é na hora de contratar, na hora de explicar, fala de uma forma que só mostra o benefício que seria para aquele cliente. Aquele cliente não tem a informação correta e adequada no momento da contratação de o que vai acontecer com o contra-cheque dele. Ele só descobre isso depois de anos, né? E aí entra a questão da falha da informação, né? Que é um dever do banco. Esses pontos que a gente está colocando aqui não é porque a gente advoga para o cliente bancário, mas são falhas que o banco comete de acordo com o que está no CDC. Princípio do dever da informação, princípio do crédito consciente, tudo isso aí está no CDC. Então o banco tem que informar para o cliente de forma clara. Falar, olha, não é simplesmente também... Às vezes a gente vê o banco fazendo a defesa ali, apresenta lá um contrato que é uma foto do cliente. O cliente que tira uma foto, provavelmente ele não leu. Né? Normalmente o brasileiro em si não lê muito o contrato. Aí o cliente tira uma foto, uma assinatura eletrônica, aí que ele não vai ler mesmo. Porque ele vai ler só a parte final ali. Não é assim, o banco tem que fazer o quê? Tem que fazer um documento à parte, né? Que até já existem alguns ministérios públicos que já colocaram isso como obrigatoriedade. Eu sei que no Maranhão tem isso. Lá para qualquer empréstimo de cartão consignado é necessário que se faça um termo consentido para o cliente e ser lido aquilo para o cliente entender o que ele está assinando. Porque assim, a gente vê muita gente sofrendo com isso. E muitas vezes a pessoa não reclama. Porque é um valor ali, é 5% do salário. E ela fala, vou deixar isso aqui, vou ver o que vai dar. Só que nisso, a dívida vai se acumulando. Tem situações de clientes nossos que deveria pagar 20 mil reais para quitar a dívida, já pagou 120 mil. Então, assim, é importante a gente fazer esse tipo de pontuar essa questão. E a gente está falando um pouquinho de cartão de crédito consignado, vamos falar do cartão de crédito tradicional também, que é um vilão das finanças, né? Porque o cartão de crédito, a taxa de juros é uma taxa absurda, né? Saiu aí uma norma aí do Banco Central de limitação, junto com o Ministério da Fazenda, de limitação do cartão de crédito num percentual de 100% ao ano, mas a gente não vê isso sendo cumprido na prática, né? Como o banco normalmente não cumpre resoluções do Banco Central que são contrárias, se o cliente não denunciar. Mas o principal que eu falo do cartão de crédito é a bola de neve. O cartão de crédito ele é muito importante para o consumidor, mas se o consumidor não tiver cuidado com o cartão de crédito, ele vira uma bola de neve maior até do que o cartão de crédito consignado, né? Porque o cartão de crédito convencional não tem nenhum desconto, não é nada pago. Se o cliente não pagar a fatura todo mês ali, o banco faz o quê? Vai lá e renegocia automaticamente a fatura. Que a gente até fala muito sobre isso, que é um procedimento ilegal do banco. O banco não pode renegociar a fatura sem avisar o cliente. Para que ele possa renegociar a fatura, ele tem que primeiro verificar se é mais vantajoso para o cliente renegociar ou não. Mas é isso que a gente vê na prática, né? A gente vê na prática uma bola de neve total ali do cartão de crédito. Tem gente que a dívida do cartão de crédito é 5 mil, já tá em 200 mil, né? Às vezes até viraliza alguns vídeos aí nas redes sociais de pessoas que têm ali uma dívida que era de 5 mil, vai para 1 milhão do cartão de crédito, né? Porque acaba cobrando juros sobre juros e fica um valor absurdo. Então, assim, é um vilão também nas finanças que é importante a pessoa ter. Eu falo que né, e aí mais uma dica até em relação a, não só judicialmente, mas uma dica financeira nesse ponto de dívida bancária. O cliente, quando ele está com dívida bancária, ele tem que buscar primeiro resolver as dívidas com maiores taxas de juros. Então, assim, o consignado, o empréstimo consignado em si, mesmo que ele é um valor alto que desconta do cliente, ele não é o grande vilão das finanças. Porque a taxa de juros deles normalmente é baixa. A maioria dos bancos tem uma taxa baixa no empréstimo consignado. Agora, cartão de crédito, cheque especial, esses outros empréstimos sem garantia, renegociações, que aí você pega um cartão de crédito,
a taxa de juros é mais de 10% ao mês. Aí você não consegue pagar, renegocia, vai para uma taxa de mais de 15%. No final, o cliente utilizou R$1.000 do cartão de crédito, está pagando mais de 20, 30 mil. Então, assim, é muito bom, é muito importante o cliente ficar atento também nessa questão do cartão de crédito. Vamos imaginar, então, uma pessoa que está nessa situação. Ela tem ali uma fatura, né, de R$500, ela está desesperada porque está lá em 200, 300 mil. O que essa pessoa pode fazer? Então, para mim, eu vou começar com o que a pessoa não pode fazer. Primeiramente, ela não pode tentar negociar diretamente com o banco sem ter uma análise prévia desse valor. Porque se ela for negociar com o banco, e aí entra, né, programas até do governo, como foi o Desenrola, que foi um grande marketing, e para quem atua na área como a gente sabe que na verdade não mudou nada na negociação. Eu vou dar um exemplo aqui. A dívida do cliente era R$500, como a doutora falou, e ela foi para 200 mil. Ficou lá 3, 4 anos sem pagar. O banco vai lá e dá uma proposta de acordo para o cliente para pagar com 90% de desconto. Fala, nossa, eu vou pagar uma dívida com 90% de desconto. Só que 90% de desconto em cima de 200 mil, ainda vai sobrar 20 mil para poder pagar. E a dívida inicial era de R$500. Então, assim, uma dívida de R$500, o justo para se pagar com os juros do cartão de crédito, que é um juro muito alto, é no máximo aí, vamos colocar aí, seria R$5.000. Seria uma taxa interessante para o cliente. Só que o cliente faz um acordo com 90% de desconto, paga 20 mil e fica feliz. Que é o que acontecia muito no Desenrola. Eu via muito isso no Desenrola, o pessoal, né? O Desenrola só serviu para aquela faixa de renda lá que acabou com a dívida. Aí tudo bem, aí não tem como reclamar. Agora eu vi muita gente falando, eu renegociei uma dívida de Desenrola com 80%, 90% de desconto. Mas esse desconto que foi dado, provavelmente, mesmo com desconto, você pagou mais do que pagaria se tivesse feito uma análise mais detalhada da situação. E nem falo só de entrar com uma ação judicial, mas talvez até um pedido administrativo. Cartão de crédito, por exemplo, o cartão de crédito convencional, a gente trabalha muito com pedido administrativo. A gente entra em contato com o banco, por meio de ouvidoria, por meio do jurídico do banco, e tenta negociar. E às vezes consegue acordos de 80%, 85%, sem precisar entrar com a ação. Por quê? Porque o banco já tem ali no balanço dele ali essa possibilidade. Só que o cliente tem que saber a estratégia de buscar. Então, assim, o cliente, quando ele está nessa situação, tem que tomar muito cuidado com Desenrola, com Serasa Limpa Nome, com acordo certo, porque aí aparece lá 80%, 90%, 95% de desconto, e aí o cliente vai lá, no ânimo ali, vai lá e o consumidor vai lá e faz esse acordo. Só que o que você tem que analisar é, qual foi o valor que eu peguei? Quanto que eu usei desse cartão? Porque se você usou 500, você pagar 20 mil, se você olhar só os 90% é ótimo. Mas é justo você pegar R$500 e pagar 20 mil? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente o Desenrola. Porque o Desenrola, a faixa 3 Desenrola, né, que foi a faixa de pessoas que têm uma renda maior, eu não entendi que ela... Teve gente que conseguiu desconto muito alto? Teve. Mas qual a situação? O cliente está com uma dívida de 4 anos e meio atrasado. Por que o banco dá um desconto de 90%? Que vai alcançar os 5 anos. E aí vai prescrever a dívida. Então, se ele esperasse mais 6 meses... Acontece às vezes com a gente. O cliente chega pra gente, querendo até renegociar a dívida prescrita. Eu falo, olha, sua dívida está prescrita. Você não precisa renegociar isso aqui. O banco não pode inscrever em exceção cadastral. O banco... mas eles continuam me cobrando. Fala, olha, inclusive tem uma decisão recente do STJ sobre isso. Cobrança de dívida prescrita pode ser considerada como abusiva. Inclusive, você pedir a restituição em dobro do que foi cobrado. Então, fala, olha, se o banco está te cobrando, pega o e-mail, pega o telefone, pega tudo e vamos entrar com uma ação contra o banco para, primeiro, ele parar de te cobrar e, segundo, para que ele te indenize por isso. Porque a dívida prescrita não é uma dívida exigível. A dívida vai continuar existindo, obviamente, mas ela não é exigível, ou seja, ninguém pode te cobrar. Então, se uma dívida ninguém pode te cobrar, por que você vai fazer o pagamento? Então, assim, tem que tomar muito cuidado nesse tipo de negociação. E agora tá com desenrola aí para empresas, que também não sei como que vai ser, mas tem que tomar muito cuidado quanto a isso. E com relação, já entrando na questão das empresas, né, como que fica aí as dívidas, né, no caso de... Pois é, para a empresa, né, a gente tem uma atuação que ela é bem mais, vamos dizer assim, mais específica no seguinte ponto. Porque normalmente a pessoa física ali, o consumidor, ele pega um empréstimo para fazer algum investimento, para comprar uma casa, comprar um carro, ou para ajudar alguém da família, ou porque está precisando ali para uma urgência, pagar uma faculdade de um filho. Ou seja, são situações de vida que levam a pessoa a pegar um empréstimo. Normalmente a pessoa, né, ela vai pegar um empréstimo e ali ela vai pagar durante um tempo, vai ficar um tempo sem pegar o empréstimo, depois vai voltar a pegar de novo. Então, assim, não é uma necessidade contínua. A empresa já é um pouco diferente, porque a empresa ela precisa de capital de giro para poder rodar, né? É muito difícil uma empresa rodar sem capital de giro e, né, principalmente com a situação econômica do Brasil, a melhor forma de conseguir capital de giro são junto aos bancos. Então, a gente tem um cuidado maior na análise da situação empresarial,
que a gente chama aqui até de um termo que eu uso, que é a gestão de passivo bancário. O que é isso? Quando chega uma empresa com alguma dívida, eu faço uma análise de tudo que a empresa tem, todas as dívidas que a empresa tem, quais são os juros maiores, os juros menores, e a gente monta uma estratégia de negociação com base nisso. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da empresa, porque também a empresa não pode negociar uma dívida e fechar as portas com os bancos, porque ela precisa do banco. Ela precisa de um capital de giro, ela precisa de sobreviver. Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer esse tipo de proposta. E eu costumo até falar que as ações empresariais são interessantes até para os bancos, porque os bancos eles conseguem receber o valor dele ali, mas a empresa paga de acordo com o que ela tem capacidade, né? A dívida bancária, você não paga ela com bens. Você tem a empresa, né? A dívida bancária, a empresa não paga elas com bens. A empresa tem que pagar com um percentual do faturamento. Então a gente tem que fazer essa análise, verificar se tem algum bem em garantia e, se for o caso, entrar com as ações revisionais buscando renegociar com o banco. E para a empresa, o que eu falei sobre negociação administrativa é o principal. Sim, 90% das ações de empresa que são decisões que são favoráveis aos empresários são porque a gente conseguiu uma negociação boa com o banco. Então a gente precisa analisar, ver qual que é o... Porque todo contrato bancário tem um ponto fraco ali que a gente pode discutir. Apontar esse ponto fraco e forçar o banco a negociar. E normalmente a gente consegue até negociações muito boas, porque dívidas de empresas são dívidas maiores, né? São capitais de giro. Como eu disse ali, é algo do dia a dia da empresa. Então, o banco ele tem ali um interesse maior de buscar a negociação, porque ele não quer ficar com uma dívida de 500 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão atrasada. Então, a gente tem essa estratégia de negociação com a empresa, buscando sempre preservar tanto a capacidade de pagamento, né, para que o faturamento da empresa possa pagar, mas preservar também a questão do crédito, né, para que a empresa possa continuar tendo crédito na praça. Até mesmo porque tem ação que não compensa para o banco. Porque ele Sim. não vai pagar, não tem como pagar. Não tem garantia, não tem, e aí ele vai tentar ir para algum tipo de garantia que é o bem do sócio, aí vai ter uma complexidade. Então, assim, muitas vezes a ação revisional ali, ela vai até ajudar o banco, porque vai antecipar uma possibilidade ali do banco que ele entrar com uma execução. Mas qual que é a vantagem do cliente? O banco vai receber, e em nenhum momento a gente fala que o banco não tem que receber. Uhum. O banco, se foi feito um empréstimo, o banco tem que receber. Mas ele tem que receber aquilo que é justo. O banco não pode receber aquilo que ele acha que é o justo. Tem que receber aquilo que é realmente o justo. Entendeu? Por isso que a gente trabalha muito nesse ponto. Exatamente. Doutora Rayane, vamos falar um pouquinho aqui agora também sobre, né, um ponto que a doutora é especialista, que são a questão das fraudes bancárias, né, que aí entra golpe do Pix, entra empréstimo fraudulento, entra golpe da maquininha. O brasileiro é muito criativo pro mal, né? O brasileiro é criativo para tudo, mas pro mal também acaba entrando ali. O que mais tem hoje em dia é golpe. Explica um pouquinho quais são os principais golpes, o que o consumidor tem que fazer para evitar cair nesse tipo de golpe, e se ele cair nesse golpe, o que ele precisa fazer para conseguir reaver o dinheiro de volta. Eu gosto de falar que a fraude eletrônica, ela precisa de uma porta de entrada. Às vezes essa porta de entrada ela vem por meio de uma brecha no sistema, por um vazamento de dados. Às vezes ela vem pelo próprio cliente que passa ali através de um link, de um acesso para que os criminosos, né, eles terem acesso aos dados dele e fazer toda a fraude. Mas eu queria adentrar aqui no que mais tem acontecido, que é a questão da manipulação do consumidor. Isso acontece muito porque eles utilizam de gatilhos mentais. Eu tenho percebido isso. Então, são dois gatilhos que eles mais atacam ali no consumidor, que é o gatilho do medo. Geralmente, eles vêm ali falando que se a pessoa não fizer aquele pagamento, não entrar naquele link, ela vai pagar uma dívida altíssima. Entra até na questão, né, do bancário, judicial. Então, ou então, chega na questão até mesmo do gatilho da ganância, eu diria. Por quê? É aquele gatilho de que você vai depositar tanto e vai ganhar o triplo, né? Um tanto ali a mais. Então, a primeira coisa da questão da fraude eletrônica, o conselho melhor que eu dou é precaução. É evitar. E existem formas disso. Então, é sempre desconfiar. Na internet, ninguém quer dar dinheiro para ninguém. Ninguém quer ajudar ninguém. Claro que, assim, tem as suas exceções de quem quer ajudar, mas não. Quem não te conhece, você não tem uma causa ali maravilhosa, né? Igual o Rio Grande do Sul. E ainda assim, no Rio Grande do Sul, tiveram aí vários Pix, né? Que foram fraudulentos. As pessoas estavam, infelizmente, utilizando até nessa situação aí, o pessoal utilizou. Tipo assim, faz o Pix aqui. Não era. Então, assim... E também até mesmo da questão da solidariedade.
solidariedade, né? Aproveita ali da pessoa, faz um pix pra ajudar fulano. É aquele teu pé atrás, né? Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, não tem como. Não tem como. E a gente acaba vendo muito, até escritórios de advocacia, né, eles se utilizam de fotos. Isso aconteceu recentemente com a gente conseguiu coibir ali, estamos com ações judiciais para poder, tanto de criminais quanto também ações cíveis, né, contra as redes sociais aí, para poder conseguir buscar evitar que isso aconteça. Mas eu costumo falar assim, é como se enxugar gelo o golpe, né? A principal forma de se prevenir o golpe é realmente a informação. Porque assim, a gente está falando muito de golpe do Pix, que é o que é o golpe do Pix, né? A pessoa vai lá, troca a foto, como acontece muito vou dar o exemplo dos escritórios de advocacia, não só com o nosso escritório, aconteceu com muitos escritórios grandes do Brasil. Eles vão lá, trocam a foto do perfil, criam uma conta fake, entram em contato com o cliente, tem informações do processo que são gerais, todo mundo consegue pegar, e entra em contato com o cliente e fala, olha, sua causa saiu, você vai ganhar aqui 50 mil reais, mas você tem que pagar uma custa aqui de 500 reais. E aí já começa ali os gatilhos, né? Primeiro gatilho, fala, como a doutora disse, se não pagar hoje, você vai perder essa causa. Fala, olha, o segundo gatilho é 50 mil reais, você tem certeza que você vai deixar isso passar? Mas, e aí o cliente, né, e o consumidor, ele vê muito esse lado ali do benefício fácil, mas às vezes ele não enxerga ali alguns pontos que são estranhos. Primeiramente, um ponto estranho. É comum o escritório fazer esse tipo de contato? O escritório que você tem, né, não só na área nossa, mas em outras áreas também, previdenciária, trabalhista, o escritório já fez algum contato por aquele número? O escritório já te pediu algum dinheiro dessa forma para fazer Pix para contas que não são contas do escritório? Então, é preciso ter esse alerta, né, que é importante fazer. E também no dia a dia, né, que a gente vê golpe do Pix ali, gente pegando foto do filho, foto da mãe, que eu acho que é o golpe mais comum, esse tipo de golpe do Pix, né? Ele até tá um pouquinho passado, né? Já tá ultrapassado. Eles vão evoluindo, né? Vão evoluindo. E, assim, realmente a criatividade é uma coisa, assim, que é surreal. Porque, e da questão do golpe do Pix também, tem o fato de que do novo golpe agora que tá tendo, que é do investimento. Eles entram em contato ali pelas redes sociais, falando assim, olha, se você investir 1.500... E, assim, não é gente leiga que cai nesses golpes. Sim. Isso que me surpreende. É gente que realmente tem ali uma instrução, sabe? Então, fala assim, você deposita 1.500 e eu te devolvo 5.000. Não, gente, não existe investimento com retorno fácil. Quem dera se tivesse. Então, eles vão evoluindo. Tem também a questão do golpe do motoqueiro, né? O motoboy que chega ali, o buquê de flor. Igual o doutor falou, alguma coisa vai estar estranha. Por exemplo, a pessoa do nada não te segue, não segue ninguém que você conhece, entra em contato com você, e tem também, quando eles entram em contato falando que é empresa de marketing, de jogos, né, o joguinho, você entra no link e tal, e aí você não conhece, nunca viu aquela pessoa, a pessoa aparece do nada, não, vou te dar aqui um dinheiro aqui pra você, só se depositar, tá errado. Tá estranho. E agora também, da questão do golpe, porque como agora o banco tem essa questão do reconhecimento facial, de tirar foto e tudo, eles têm evoluído muito para esse lado, de você gravar um vídeo. Eu vi um recente agora, de golpe assim, que a pessoa fala com você assim, olha, eu vou te fazer, vou depositar para você o dinheiro aqui, tudo certo, o dobro do que você tá depositando, eu só preciso que você grave um vídeo para mim, falando que funcionou, que deu tudo certo. Aí a pessoa grava um vídeo, manda... E a pessoa bloqueia ali o estelionatário, né? Bloqueia de tudo e ainda fica com o vídeo da pessoa. Pra poder abrir a conta do reconhecimento facial. Então, eu vi assim, até um vídeo pessoal fazendo várias cartolinas, assim, enormes lá, impressa com o rosto. Aí a polícia entrou. Aí tinha vários, assim, tinha um bolo de fotos lá, porque o pessoal coloca lá na hora do celular, tira a foto pra fazer o reconhecimento facial. Pega em rede social. Então a gente tá falando muito aqui sobre a prevenção, né? Mas vamos supor lá que, como a doutora disse, às vezes o golpe ele é tão sofisticado, já aconteceu, por exemplo, pessoas entrando em contato com um número de banco, foto de banco, tudo de banco, oferecendo uma linha de crédito, e assim, a gente que trabalha com direito bancário, a gente sabe qual que é o sistema de cada banco. Era tudo do banco, desse banco que eles tentaram dar esse golpe. Só que na hora que eles mandaram lá a proposta, tipo, era uma taxa de juros que não existia, tipo assim, menos de 0,5% ao mês. Eu falei, se isso aqui fosse verdade, aí eu consegui alertar, mas eu falo assim,
Eles vão em todas as áreas da sociedade, com pessoas com mais conhecimento, pessoas com menos conhecimento, mais renda, menos renda. Então, o que a pessoa que caiu no golpe desse tipo, o que ela pode fazer? Né? Porque, assim, eu sinto que a pessoa cai nesse golpe, primeira atitude dela, né? Primeiro sentimento que ela tem é o de vergonha. Ela fica com vergonha, fala, mas por que eu fui cair num golpe desse? Depois percebe, né? Não, mas tinha depois isso, ela percebe, tinha tinha tantos pontos aqui, mas parece que ela não vê. Mas vamos supor, ela caiu nesse tipo de golpe. O que ela pode fazer? Tanto administrativamente quanto de forma judicial, se for o caso. A primeira coisa, boletim de ocorrência. Registro do boletim de ocorrência. Às vezes, eu aconselho até mesmo de ir na Polícia Civil para ter, né, iniciar um procedimento de investigação. Já aconteceu de clientes meus eu acompanhar ali no boletim de ocorrência, já ter vários boletins contra a mesma pessoa, porque eles usam as próprias pessoas, né, elas estão ali, mostram os dados e tudo. Enfim, fazer o boletim de ocorrência, a primeira coisa. Fazer uma reclamação perante o banco, anotar o protocolo de que está alertando. Aliás, é melhor fazer isso menos de 24 horas. Tem até um prazo de 48 horas. Mas mais rápido possível, alertar o banco, comunicar ao banco, porque eles têm, né, a questão da prevenção. Que o certo seria o quê? A partir do momento que eu entro em contato falando que fui vítima de um golpe, eles fazerem ali um bloqueio preventivo daquele valor. E aí alertar o banco sobre isso e entrar com uma reclamação administrativa no consumidor.gov para poder iniciar ali uma solução administrativa. Passado tudo isso, a gente tem como entrar com uma ação judicial discutindo, né, sobre todo esse procedimento. Por quê? Existe a responsabilidade do banco na questão da segurança. Então, se identificado que houve uma falha na segurança do banco, ele precisa responsabilizar o consumidor. Por quê? E nesse ponto aí pode ser dos dois bancos, né? Tanto do banco que sai o dinheiro, quanto o banco que recebe. O ideal, eu sempre aconselho a fazer com os dois. Entrar com reclamação administrativa contra um banco e contra o outro banco. Por quê? Eles vão ter a transação entre eles. Uhum. E aí a gente considera a parte do conhecimento técnico que o banco tem e o consumidor não tem. Então, por isso que tem que ter essa responsabilidade do banco na questão da segurança. Porque a partir do momento que o cliente vai ali e contrata, é tudo mil maravilhas. Sim. Mas na hora que o cliente tem um problema, ele vai ficar ali a ver navios. E aí, a gente entrou aqui na questão do golpe Pix, mas tem também de gente que sofre a negativação indevida. Que, em muitos casos, são pessoas de dentro do banco que fazem um procedimento todo ali exatamente por ter essa semelhança, às vezes, de sistema, de telefone e tudo. Porque, infelizmente, existem pessoas atuando dentro do banco ali com essa maldade. Então, principalmente entra aí na responsabilização do banco. Seria o golpe do falso empréstimo, né? Algo desse tipo. Porque essa falha está partindo de dentro do banco. Né? Então, até mesmo porque o consumidor ele se sente ali inseguro. Poxa, eu confiei meus dados, porque a gente manda a nossa foto, a gente manda a nossa assinatura, e aí de repente a gente sofre ali um golpe em razão de dados que estavam no poder do banco. Então, tem essa questão da falha na segurança do banco, tem várias jurisprudências sobre isso, da negativação indevida, tem várias, né, indenizações nesse sentido. Mas é isso, as primeiras medidas boletim de ocorrência, alertar o banco, anotar todos os protocolos, eles geralmente pedem um prazo aí de 7 dias para responder e abrir uma reclamação administrativa no consumidor.gov. Sobre essa questão dos falsos empréstimos, eu vejo também alguns tipos de golpe que o pessoal entra em contato por telefone e aí pede alguns dados, né, se passando, e até com 0800 às vezes. Eu não sei como que eles conseguem, porque assim, a gente tem o 0800 aqui do escritório, e é um procedimento bem complexo para se conseguir. Você tem que fazer um pedido, o operador tem que mandar seus dados para a Anatel autorizar. E esse pessoal consegue 0800, esses golpistas conseguem 0800, entra em contato com o cliente e aí começa a pedir informações. Senha, começa a pedir qual que é a palavra-chave, qual que é o token. Então é importante falar isso também, né? Que nenhum banco vai ligar para cliente pedindo informação dele de senha, de número de conta, nada disso. Se qualquer ligação desse tipo, pode desconfiar que é golpe. Pode desconsiderar. O que eu alerto? Se receber uma ligação desse tipo, ou uma mensagem, porque agora tem disso, né? Recebe a mensagem, tem uma compra para ser aprovada, clique no link se você não reconhece. Aí clica no link, aí eles têm acesso. A porta de entrada é o link. Aí, quando for acontecer de receber esse tipo de mensagem, esse tipo de ligação, desliga, ignora a mensagem, desliga a ligação,
entra no aplicativo do banco, se quiser ter certeza de que realmente não tem nada. Entra no chat ali, conversa com o pessoal e tudo. Eles entram muito no medo, né? Porque a pessoa, ela nem pensa nisso na hora. É, É na hora que ela vê, ela fala, mas descontou aqui. Ela nem vai no aplicativo pra poder ver. Ela já pega e já quer ligar logo pra poder falar, não fui eu que comprei. E aí, nessa parte, vai pedindo vários dados ali. E quando ela vê, tem um empréstimo no nome dela, tem uma transferência alta. Então, assim, tem que tomar muito cuidado sabe o quanto que a eu isso. faço, doutor? Eu sempre reduzo o limite do meu cartão. Então, na hora que eu recebo essa mensagem, eu já falo assim, não tem limite Não tem lá como, não tem disponível. como. Então, É bom fazer isso. já sei. É bom usar também essas autenticações de segurança, colocar os locais favoritos. Então, por exemplo, igual eu coloco local favorito, minha casa, escritório. Se for fora desse local, para poder fazer uma transferência alta, tem que ter uma leitura facial ali na hora. Então você acaba evitando esse tipo de coisa. Porque isso é muito rápido. Não dá tempo, né? O pessoal que... É até um amigo, um advogado, que ele fala, esse pessoal golpista que dá esse tipo de golpe, tem muito tempo, né? Que normalmente eles estão presos. Então eles têm tempo para pensar em muita criatividade. Então eles vão tentar passar o que é mais fácil. Se você começa a dar um pouco... Tem até vídeo que viraliza, né? O pessoal conversando com o golpista. Aí quando o golpista nota que a pessoa descobriu, ela vai lá, desliga o telefone e vai para outro. Porque ela tem uma lista ali. Né? Ela tem uma lista de gente para poder ligar. E tempo é o que não falta para quem tá preso. Então, assim... Quando começa a dificultar um pouquinho, já evita esse tipo de situação. Né? E entrando até mesmo na questão do aplicativo do banco, mas voltando para a questão da rede social, que é também um meio que está sendo muito utilizado, né? Assim, principalmente no envio de links e tudo, é usar também dos meios de segurança do aplicativo, do Instagram, do WhatsApp. Tem ali a verificação de 2 etapas. O Instagram tem como a gente fazer para gerar um código no aplicativo de verificação. Todos os meios possíveis. Eu até postei esses dias no meu Stories falando que houve uma tentativa. Só que eu recebi um e-mail do Instagram falando assim: precisamos que você informe a palavra-chave. Ou seja, eu tenho a palavra-chave que eles não vão saber qual que é. Que eles não sabem qual Se eles descobrissem a palavra-chave, eles iam ter que gerar um código de verificação. Se eles que tá no seu celular. que tá no meu telefone. Quanto mais camadas de proteção conseguir colocar, melhor. E você vê que eles E tem que tomar cuidado também com o telefone. Com você colocar a verificação só no celular, só no chip do celular. Porque se a pessoa, por exemplo, se é roubada, a pessoa vai ter acesso ao seu chip. Então aí mesmo que você consiga bloquear, ela pegou seu chip. Até você conseguir fazer isso, ela já conseguiu entrar ali no seu Instagram, no seu WhatsApp. Então tem que tomar muito cuidado com a verificação só. Eu vejo que muita gente coloca a verificação 2 etapas, mas coloca para chegar um código no celular, do SMS. Não adianta nada. Não adianta. E a questão do e-mail também, um e-mail que sempre tá olhando. Não sempre pode ser um e-mail que você não entra, porque se tiver uma tentativa, a primeira coisa que eles vão alertar é por e-mail. Ah, você tá tentando acessar? Não é você? Também tem que tomar cuidado com isso. Tem que ver se o e-mail é real. Tem que ver se o e-mail é real também. Tem que sempre estar desconfiando. Mas aqui, o e-mail é fácil de identificar. Geralmente, quando é um e-mail fraudulento, ele não te chama pelo seu nome. Ele te chama pelo nome do seu e-mail. Então, por exemplo, seu e-mail lá é Rayane Silva. Rayane.silva. Aí vai aparecer assim, ó. Olá, Rayane.silva. Não vai falar meu nome. Sim. Outra hora, são de pequenos detalhes. A fonte. Se é por exemplo, um e-mail simulando o banco, a logo do banco vai estar meio embaçada, a resolução não vai estar legal, vai ter alguma coisa ali estranha. Você bate o olho e fala assim, não, isso aqui não tá formatado direito. Não vai ter os dados seu direito, não vai ter as informações corretas, vai ter um número lá, nada a ver. Então, assim... Se a pessoa tiver qualquer dúvida, ela sempre confirma por outro canal. Ela recebeu um e-mail com dúvida, tenta confirmar com o telefone do banco. Recebeu um telefonema, tenta confirmar via e-mail ou via internet. Ela sempre tem que confirmar em outro canal. O aplicativo. Algo que é... E o principal é isso, né? Se for algo bom demais, toma cuidado, porque Eu acho que o principal é isso. Os golpes, eles sempre vão dar ali vai ter alguma coisa estranha, com certeza. Então, pessoal, gostaria de agradecer a doutora Rayane pela participação aqui no nosso podcast. Eu acho que deu para tratar bastante de temas importantes, tanto para os clientes, consumidores, quanto também para a advocacia, né, que quer se posicionar nessa área do digital. Então, a gente está finalizando esse nosso primeiro UliCast e a gente espera ver vocês aqui nos próximos episódios.